Então, eu sou a professora residente Ana Luísa, certo? Juntamente com a Daniela. E hoje eu vou trazer para vocês uma noção de complemento verbal e nominal, certo? Ok. Então, os nossos objetivos nessa aula é entender as funções de um complemento, conhecer os tipos de complemento, identificar a diferença entre um complemento nominal e um complemento verbal e entender os tipos de complementos verbais, ok? Então, os complementos eles são termos integrantes da oração. Como o próprio nome diz, eles se integram a algum elemento, entendeu? Eles vão se juntar a algum outro termo, ok? Dentro da oração, que pode ser um nome ou que pode ser um verbo, entendeu? Então, para a gente entender melhor essa noção de complemento, vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho o primeiro grupo de exemplos. João acordou, Felipe caminhou, mochila sumiu. Agora vamos observar um segundo grupo de exemplos. João comprou, Felipe precisa, Maria entregou. Certo? E qual é a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo? A diferença é que nos verbos do primeiro grupo, a gente consegue compreender o sentido de uma forma completa, né? João acordou. Quando eu digo que alguém acordou, você consegue imaginar essa pessoa abrindo os olhos, se levantando da cama, né? Saindo do estado de inconsciência para consciência. Então ela não está mais dormindo. Ela estava dormindo, não está mais. Mesmo caso do Felipe, eu consigo imaginar uma pessoa caminhando de um ponto a outro, né? Se deslocando de um ponto a outro. No caso da mochila, talvez eu não consiga imaginar a mochila sumindo ou criando pernas e saindo por aí. Mas eu consigo entender que a mochila é um objeto que, no momento que eu falo a mochila sumiu, ela não pode ser encontrada. É um objeto que ninguém sabe onde está, certo? Então, da mesma forma, assim como nos outros verbos, eu consigo entender que a mochila sumiu sem precisar de um outro auxílio, de outro termo, certo? Agora observando os verbos do segundo grupo. João comprou, Felipe precisa, Maria entregou. João comprou. Sim, eu entendo que o João deu uma quantia de dinheiro em troca de um objeto. Eu entendo que o Felipe, ele tem necessidade de alguma coisa ou de alguém. E que Maria também, ela entregou um objeto a alguém. Mas fica uma pergunta, né, dentro desses verbos. O João comprou, mas o João comprou o quê? O que foi que o João comprou? De quem ou do que o Felipe precisa? Tá, a Maria entregou, mas ela entregou o quê? A quem? Certo? E aí, agora nesse slide, eu vou... Não nesse. Nesse é a minha explicação, ok? Todo o meu slide ele foi feito com base na explicação, para que vocês possam estudar sozinhos mais tarde. Aqui, agora então, outra explicação. Então, agora sim. Então aqui eu respondi essas perguntas que estão aqui no outro slide, né? Comprou o quê? Precisa, mas precisa de quem ou do que? Maria entregou o que ou a quem, né? E a quem ou não? O que a quem? Enfim, para responder essas perguntinhas aqui, eu preciso adicionar alguns outros elementos, né? João comprou verduras. Agora sim, está muito mais claro que João deu uma quantia de dinheiro em troca de verduras. O Felipe precisa de ajuda. Agora eu entendo que ele tem necessidade de ajuda, que ele pede ajuda para alguém, certo? E Maria entregou o presente ao pai. Então eu consigo ver a Maria com uma caixinha de presente entregando para o pai dela, né? Então, como é que eu vou chamar esses elementos sublinhados, certo? E que ajudam a compreensão de cada verbo? Que nome que eu vou dar para eles? Aí é que está o pulo do gato. O nome desses elementos são complementos, porque eles complementam alguém, né? Quem, no caso? Eles estão complementando os verbos, né? Então, eu vou chamar de complemento verbal. Complementam porque complementam. Verbal porque complementam um verbo, certo? E aí, dessa forma, a gente entende que um complemento verbal,
ele é obrigatório para que um verbo tenha sentido completo. Então, para que esses verbos comprar, precisa e entregar tenham sentido completo, eu preciso obrigatoriamente, nossa, redundante, né? Precisa obrigatoriamente, mas é para vocês entenderem. Eu preciso muito, muito, muito de um complemento verbal para que os verbos comprar, precisar e entregar tenham sentido completo, ok? Então, é um elemento obrigatório, certo? E aí, vamos lá dar nomes aos bois. Voltando nos verbos do primeiro grupo, né? Acordar, caminhar e sumir. Como é que então a gente vai nomear esses verbos que não precisam de complemento? Então, os verbos que não precisam de complemento são chamados de verbos intransitivos, certo? Acordou, caminhou, sumiu, né? Dormir também é um verbo intransitivo. Andar, né? Por aí vai, certo? Já no grupo 2, tem aqueles verbos que a gente acabou de falar. Comprar, precisa, entregou. Que são verbos que eles precisam dos complementos verbais para ter sentido completo. Então, a eles eu vou dar o nome de verbos transitivos, certo? Transitivos porque o sentido transita entre o verbo e o complemento. Só para vocês saberem por quê, né? Que é esse nome. Então, vamos aos tipos de verbos transitivos. Ah, mas por que os verbos intransitivos não tem tipos, né? Por que esses verbos aqui intransitivos não têm tipos? Porque os tipos de verbos transitivos, no caso, eles dependem de cada complemento. E se os verbos intransitivos, acordou, caminhou e sumiu, não têm complemento, então não tem tipo. Eles são intransitivos e ponto final. Já os verbos transitivos, cada tipo de verbo transitivo tem cada tipo de complemento, né? Então, os verbos podem ser verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos. Nessa mesma ordem, viu? Essa classificação depende de cada complemento, né? Para cada verbo, certo? Então, ou seja, o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento direto. O verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento indireto. E o verbo que ele é transitivo direto e indireto, ele precisa de dois complementos, do complemento direto e o complemento indireto, nessa mesma ordem, ok? Então, qual é a diferença entre cada um deles? No verbo transitivo indireto, o complemento, que a gente também pode chamar de objeto, né? Vai dar sua preferência. O objeto ele não tem preposição, né? Quando o verbo é transitivo direto. Quando o verbo é transitivo indireto, o complemento, o objeto, ele tem preposição, né? Por isso que a gente chama de indireto, porque tem uma preposição ali no meio, com uma pontezinha, né? E quando o verbo transitivo direto e indireto, ele tem dois complementos. Um complemento direto e o outro complemento indireto. Nessa mesma ordem, ok? Não troquem as ordens, por favor. Vamos aos exemplos, então, para ficar tudo mais fácil. João comprou verduras. Verduras, nesse caso, é um complemento, é um objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Eu até sinalizei aqui com um ozinho cortado, mas vocês não precisam colocar isso, né? Só para vocês, só para fins didáticos, para vocês entenderem que aqui é um espaço vazio, que normalmente é o espaço ocupado pela preposição. Só que o verbo comprar, ele não pede preposição. Então, ele vai ter uma preposição aqui, certo? Então, se não tem preposição aqui no objeto, aí vai ser um objeto direto. Mas aqui no próximo exemplo, já tem uma preposição marcada em vermelho, né? De é uma preposição, Então, ela fica aqui meio com uma pontezinha entre precisa e ajuda, certo? Então, aqui o objeto é indireto, porque tem preposição.
Lembrando que o objeto ele não é só, aqui nesse caso, ajuda. Ele é de ajuda, ok? O objeto começa no de e termina no ajuda. Maria entregou o presente ao pai. Aqui nesse caso a gente tem dois objetos, né? Aqui no primeiro a gente tem o presente, é um objeto direto. E aqui o não é preposição, tá, gente? Se o aqui é artigo definido masculino. E aqui a gente tem ao pai, é um objeto indireto, né? Por quê? Porque ao é uma preposição. Ao é a junção da preposição a com o artigo definido o, né? O artigo definido masculino o. Então, portanto, uma preposição, certo? Então, dois objetos, direto e indireto, vai ser, então, entregar vai ser um verbo transitivo, direto e indireto. Ok? E aí, se você não se lembra o que é uma preposição, vou aqui dar um refresco na sua mente. Né? Preposição é uma palavra que estabelece ligação entre dois ou mais termos numa frase. Tipo aqui no slide anterior, né? Que a gente tem essas palavras em vermelho, são as preposições, né? E aqui as duas palavrinhas que estão do lado delas, aqui, no caso, são essas palavras que a preposição liga. Aqui no caso, essa preposição liga pai e entregou, certo? Porque esse objeto aqui ele se relaciona com o verbo entregou, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, certo? Para vocês decorarem. Vai ter que decorar, não tem jeito. Né? Para vocês conseguirem identificar os tipos de complemento. Né? Extremamente importante vocês saberem disso, certo? Então, concluindo, resumo da ópera. O verbo comprar é um verbo transitivo direto, porque o seu complemento não tem preposição, o seu objeto não tem preposição, portanto, objeto direto. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição ali no meio para se ligar no seu complemento, certo? E o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos para o sentido ficar completo. O primeiro complemento vai ser um complemento direto, porque não vai ter preposição, e o segundo complemento vai ser um complemento indireto, porque vai ter uma preposição ali no meio, ok? Vou tomar uma água aqui. Perdão. Então, agora que a gente já sabe o que é um complemento, né? Um complemento verbal, a gente está na hora da gente entender o que é um complemento nominal, então. Se o complemento verbal se liga a um verbo, logo o complemento nominal ele vai se ligar a um nome, né? Para que este nome tenha sentido completo. E aí, aqui eu coloquei um balãozinho para vocês lembrarem o que é o nome. Do que eu estou falando quando eu digo nome. O nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? Então, eu posso estar falando dessas três classes aí de palavras quando eu falo do nome. Então, aqui agora a gente precisa observar, fazer o mesmo movimento que a gente fez lá com o complemento verbal, certo? A invenção foi um grande acontecimento. O Senado votou contrariamente. Frituras em excesso são prejudiciais. E aí você vai perceber que essas orações elas estão meio incompletas, sabe? Por mais que você entenda o significado de cada palavra, a função de cada palavra ali, você fica meio confuso sobre a intenção de cada frase, certo? Tipo, a invenção foi um grande acontecimento. Mas invenção do quê? E o Senado votou contrariamente a quê? Ou a quem? E as frituras em excesso são prejudiciais a quê? Ou prejudiciais a quem? Né? É a mesma lógica lá do complemento verbal. Né? Esses nomezinhos aqui, eles precisam de alguém para poder deixar o sentido mais completo. E aí, eu respondi as perguntinhas do slide anterior. A invenção da imprensa foi um grande acontecimento. O Senado votou contrariamente à pena de morte. Frituras em excesso são prejudiciais à saúde.
E aí você nota que o sentido ficou completo, né? A gente conseguiu entender direitinho o que quer dizer em cada frase. Ficou bem melhor, não é? Então, essas respostas das perguntas do slide anterior, né? Que estão aqui, que eu grifei em... Eu sublinhei, né? No caso, eu vou chamar esses termos de complemento. E vai ser complemento nominal, porque eles complementam um nome, certo? Então, sem esses termos sublinhados, eu não consigo ter um sentido completo dos meus nomes e, consequentemente, da frase toda, certo? Tá. Vamos, antes da gente localizar os nomes e entender onde é que estão os nomes em cada frase, vamos perceber aqui uma coisa muito importante no play. Uma coisa muito importante, que é, perceba que todos os complementos nominais foram introduzidos por preposição. O da, né, que da imprensa, eu grifei todas as preposições em vermelho, tá, gente? Para ficar mais fácil. Opa! O da imprensa, da, é uma preposição, porque é a junção da preposição de mais o artigo definido feminino a, certo? Então, preposição. Aqui nos dois exemplos eu tenho um acraseado. O que é o acraseado? O acraseado é a preposição a mais o artigo feminino definido a, certo? Por isso tem a crasezinha para poder sinalizar que é uma preposição aqui. Então, o que a gente conclui nisso tudo? Que todo complemento nominal precisa ser introduzido por uma preposição, ok? Então, é regra, certo? É regra. Precisa ter uma preposição. Eu não sei se pegou aqui o barulho, então vou repetir de novo. Meu microfone não é muito bom. Daqui a um tempo eu arranjo um microfonezinho melhor, tá bom? Então, todo complemento nominal precisa ser introduzido por preposição, ok? É obrigatório. Isso não é igual o complemento verbal lá, que tem aqueles complementos diretos, que não precisavam ter preposição. É diferente aqui. Aqui o complemento nominal ele precisa, ok? Grava isso. Isso é importante, inclusive, para depois vocês conseguirem diferenciar o complemento nominal do adjunto nominal, certo? Mas depois a Daniela vai falar disso, tá bom? Localizando os nomes, então. Vamos lá. Os nomes eu marquei em vermelho, certo? No primeiro exemplo, eu tenho a invenção, né? É um nome, é um substantivo. E o da imprensa se relaciona com a invenção, né? O invenção é um substantivo. Aqui no segundo exemplo, tenho contrariamente, que se relaciona com a pena de morte, né? Contrariamente, um advérbio. E prejudiciais é um adjetivo, certo? Então aqui está tudo certinho. Esses complementos grifados, né, sublinhados, eles estão se relacionando com o nome, certo? Porque o nome pode ser um substantivo, pode ser um advérbio e pode ser um adjetivo, certo? Então, certinho até agora. E aí, resumo de toda a ópera, de tudo que nós vimos aqui agora. Os complementos, eles são termos integrantes da oração, que podem se relacionar com nomes ou com verbos e são obrigatórios para o sentido completo dos nomes ou dos verbos. Podem ou não ser introduzidos por preposição, ok? No sentido do complemento nominal, precisa ser introduzido por preposição. No sentido do complemento verbal, vai depender do complemento, tá? Do verbo. Certinho? E é isso aí. Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida, né? Para reforçar o que a gente viu nessa apresentação aqui, nessa aula, eu e a Daniela, a gente preparou um formulário simples, rápido, múltipla escolha, só marcar as bolinhas lá, tá bom? Para você reforçar esse conteúdo que eu acabei de explicar, tá? E aqui eu tô deixando o link aqui dentro da apresentação. E é isso aí. Abraços e até mais.